pastora Adelino Alves Ribeiro e pastora Genilda Alves Ribeiro, de ter um jovem que se abriu, irmão, totalmente para Deus usar. A casa é sua, viu? Fica à vontade aí, viu? Dá uma salva de palmas para receber o homem de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, nesta igreja. Eu tenho um carinho muito enorme por essa igreja, porque nos primeiros dias que eu vim aqui, ainda não tinha nada disso aqui, irmãos. Estava em construção ainda. E é muito gratificante ver o que Deus tem feito nesta casa. Tendo um pastor que cuida da casa de Deus. Nosso pastor presidente, ele diz que ele gosta quando o obreiro, ele faz de tudo para ver a casa de Deus bela. A gente vê pelo nosso próprio pastor, a qual se dispõe a deixar a casa de Deus a melhor casa, porque é para o nosso Deus. Então, isso é muito gratificante. Eu quero agradecer a Deus, trazer a paz do nosso pastor presidente. Os irmãos recebem. Deus abençoe ao pastor Dionísio, a pastora Adelma, que está na direção deste grande trabalho, pela confiança. Ao líder dos varões, o presbítero Jailton Souza, que nos fez o convite. Deus abençoe. Eu creio que Deus tem uma palavra para conosco. Irmãos, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos até o versículo de número 6. Deus abençoe as duas jovens ali da sede. Elas moram aqui perto e falaram assim, vamos lá para adorar a Deus. Deus abençoe a Stephanie e a Kelly. São jovens que estão ali conosco na sede, louvando a Deus na nossa mocidade. Deus abençoe a vida delas. Os irmãos acharam? Leremos então. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para que viesse a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta e ordenasse a vós, povos, nações e gente de todas as línguas, que quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. E você disse, glórias a Deus. Podeis assentar nesta noite. Diz assim, rejeitando as propostas. Diga, repita comigo, rejeitando as propostas. E aceitando o propósito. Meus irmãos, estava em casa e procurando uma palavra. E Deus, ele ardia fortemente essa palavra no meu coração. E é uma palavra que, nesses últimos dias, temos visto que muitas pessoas se renderam às propostas e esqueceram-se dos propósitos. Vemos pessoas que outrora estavam cantando, louvando, ministrando, e aproveitou a brecha da paralisação e hoje simplesmente não vem mais à casa de Deus. Sabemos que muitos têm os seus motivos, isso nós respeitamos, mas também sabemos que muitas pessoas
aproveitaram e outras largaram a igreja. Eu me assustei, confesso que eu me assustei, porque eu tinha muitos amigos, muitos irmãos que a gente conhece, que outra hora estava cantando, fazia algo na parte de Deus, e por um momento, irmãos, largou. E eu comecei a perguntar a Deus: Deus, essas pessoas, por que largaram? E Deus ardeu forte no meu coração: Abner, este momento foi para revelar o joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. Irmãos, não tem como dizermos, o irmão aqui antecipadamente pregou, falou aqui, se você é alicerçado na palavra, na rocha eterna, irmãos, não tem como você rejeitar o propósito. É difícil, não é fácil a vida cristã, mas se trocar por tão pouco, é muito pouco. Mas queira Deus que a porta da graça ainda esteja aberta, e que Deus possa tocar no coração para essas pessoas se revelar e voltar ao caminho, né? Muito bem. Jerusalém, ela foi sitiada, e agora alguns príncipes da casa de Judá estão sendo levados cativos sobre o governo de Nabucodonosor, sobre o governo da Babilônia, que neste presente momento é a maior potência de governo global da época. Eles expressam aqui tudo que há de força na sociedade, na economia. Eles são a expressão de força dessa época aqui. A Babilônia aqui representa o mundo. E olhando para esse texto, Deus começa a dizer ao meu coração que a Babilônia, ela é a força do inimigo, tentando combater a igreja. Mas a igreja, ela não deve combater essa força com força. Por quê? Porque nós não somos a força que o mundo precisa. Nós somos a resistência que o diabo não suporta. Porque a palavra de Deus não diz assim, combata o diabo. Não. A palavra de Deus vai dizer assim, resistir-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir-vos ao inimigo, e ele se ausentará de vós. Não diferente de Daniel e os demais, nós também estamos nos dias resistindo às forças do inimigo. A cada dia ele tenta inflamar o povo de Deus, ele tenta impor pratos na nossa frente, ele tenta de qualquer jeito impor a nós a normalidade do que é errado, ou querendo nos impor ideologias e regras que aos olhos de Deus são maus. Mas como eu disse, ele tenta, porque quando ele encontra uma igreja como esta, crentes que não se vendem, não se rende aos pratos, ele foge. Porque crente que é crente, ele vence o inimigo como? No jejum, na oração. Ele resiste ao diabo pela força que Deus dá através da sua palavra. É por isso que ele fica furioso. É por isso que ele fica possesso. Ele tenta de qualquer forma. Mas você não é crente que se dobra. Você é diferente. Resistir aqui na Bíblia está dizendo combater, como eu disse, no jejum, na oração. É só assim que nós vencemos as armaduras do diabo. E mesmo você sendo bombardeado pelo inimigo, mesmo você sendo afrontado pelo inimigo, recebendo algumas calúnias, recebendo algumas humilhações, você não se dobra, porque você é como uma palmeira. Pode soprar o vento como for, mas você não se quebra, você não cai, você não desiste, você resiste ao vento. E esta noite, só de você estar aqui significa que você não se rendeu aos pratos do inimigo. Pastor, tinha gente aqui nessa noite que tinha tudo para trocar essa noite de hoje.
ficar em casa, não sair de casa, mas eles entenderam que o propósito é maior do que a proposta. São crentes resistentes. Essa noite é noite de Deus honrar quem honra o propósito. Você saiu da sua casa, você veio aqui essa noite num dia cheio, onde tinha tudo para desanimar. Você essa noite encontrou forças para vir, e hoje Deus tem honraria para a sua vida nessa noite, porque você decidiu vir aqui adorar e bendizer ao nome do Senhor. Quem achava que tu ia parar, quem achava que tu ia desistir, até mesmo disseram: cadê o teu Deus? Ei, fique em paz, descansa o teu coração, porque Deus está olhando tudo, Ele está contemplando a sua fidelidade. Deixe que o mundo fale, deixe que o mundo pense que Deus mudou, mas fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hoje Deus vai cumprir tudo o que Ele tem na sua vida, porque você foi fiel com Ele, e Ele não despede ninguém de mão vazia. Só quem está entendendo essa palavra, começa a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Pois bem, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele leva cativo esses jovens, moços esses chamados Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Só que o texto vai dizer que eles não vão para uma cadeia ou para uma prisão, ou que eles serão chicoteados ou feridos, justamente porque esses jovens eram versáteis na letra, eram jovens cultos, entendidos, falavam outras línguas. Justamente por isso eles são levados para morar dentro do palácio, para viver segundo os costumes do rei, segundo os costumes da Babilônia. E o texto vai dizer que eles são capturados, sequestrados e levados, e são tratados com 4 tratamentos igualitários aos dos príncipes daquela época. Então eles vão ter um tratamento diferenciado. E diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, dentro da Babilônia, coloca agora alguns costumes, alguns regimes babilônicos na vida desses moços chamados de Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E esses moços agora têm os nomes trocados por nomes babilônicos. O rei agora troca os seus nomes por Sadraque, Mesaque e Abdinego. Neste capítulo também diz que o rei manda agora mudar as suas vestes. Agora esses jovens, eles estão vestindo vestes babilônicas. Estão calçando agora calçados babilônicos. Os seus nomes agora são nomes babilônicos. E esses jovens são tirados do meio do seu povo, do meio dos seus costumes, e agora são levados para dentro da Babilônia, para ser implantado agora alguns regimes babilônicos em sua vida. E o rei leva esses jovens, e ao levar, a Bíblia conta no capítulo 3, em que lemos, que o rei, ele baixa um decreto. O rei vai baixar o quê? Um decreto. E que decreto era este? O decreto era que aquele que não se prostrasse e adorasse sua estátua seria lançado dentro da fornalha ardente. E a ordem era essa, e ele disse que quando tocassem os pandeiros, as sanfonias, os tamborins, toda sorte de música, todos tinham que se dobrar perante a estátua. As nações deveriam se dobrar, sem exceção de nenhum. E a Bíblia vai dizer agora que começa a tocar a música, e todos começam a se dobrar. Os instrumentos começam a tocar, a música começa a aumentar, e começa agora as nações a se dobrar perante aquela estátua do rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia também vai dizer que no meio de todos, 3 ficaram de pé. 3 moços não se curvaram. Eu estou falando que ao som da música era para todos se dobrar, ao som dos instrumentos era para todos se dobrar, mas Sadraque, Mesaque e Abdinego não. Eles entenderam um detalhe. E fala para mim, qual que é esse detalhe, pregador? Pode trocar a minha roupa, pode trocar o meu calçado, pode trocar o meu nome, mas no meu propósito ninguém mexe. No propósito ao qual eu fui criado, ninguém mexe. No meu chamado, ninguém muda, ninguém troca.
Ninguém negocia o meu chamado. A minha origem ninguém mexe. No meu propósito ninguém toca. A minha essência ninguém muda. O rei pode decretar a lei, o presidente da república pode falar, mas eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei da minha essência. Eu sei que a minha essência só adora um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Criador dos céus e da terra. E não existe outro e nunca haverá um Deus igual a este. Oh glória, oh glória. Somos como árvores plantadas junto aos ribeiros. A folha muda, vem o outono, vem o inverno, a folhagem cai, mas por dentro a árvore continua viva. A raiz não muda, a raiz não mexe, a raiz não sofre. Por fora a árvore pode estar aparentemente seca, mas lá embaixo, lá na raiz, ela está firmada na rocha, e na raiz ninguém muda, ninguém toca. Alabada calabás. Eles tacam pedra no fruto, eles jogam pedra para querer atingir, eles tentam derrubar a árvore, mas aí a raiz continua a mesma. Sabe por quê? Porque ninguém mexe no propósito. Eu estou pregando aqui para uma igreja em que o mundo está tentando mudar ela. O regime babilônico está tentando mudar a igreja, mas a igreja tem propósito. Já tem gente entendendo aqui nessa noite. Ei, quando tudo isso começou, a pandemia, o inimigo falou assim: agora eu vou parar os crentes, agora eu vou derrubar os crentes, vou fazer os crentes ficar dentro de casa, os crentes não vão adorar. Mas Satanás ficou enganado, porque a igreja, ela é aqui dentro. Aí no primeiro dia da pandemia, pastor, eu começava a ver dentro do Facebook, era crente fazendo live em cima da laje, era crente cantando hino dentro da janela. Aí Satanás estava enfurecido dizendo: ei, o que está acontecendo? Olha lá os crentes, não existe lugar, não existe hora, a todo tempo o crente ele não para. Sabe por quê? Porque a igreja tem propósito, e o propósito nem o presidente, nem o Papa muda. Onde é que estão os crentes com propósito aqui nessa noite? Parece que eu estou vendo o inimigo dizendo assim: agora a irmãzinha, a irmã Maria não vai. Aí daqui a pouco a irmã Maria chega assim: ô minha neta, como é que faz esse Facebook aqui? Por que, vó? Por que a senhora? Porque eu quero assistir um culto que o pastor está fazendo uma live lá. Só tem Pedro, Tiago e João, mas Deus está lá no meio. Deus está lá no meio. E aí a irmã Maria começa a clicar e começa: ô glória, eu posso não estar na igreja, eu posso não estar dentro do templo, mas Jeová está aqui dentro. Eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Lavada calabás. É como aquele hino da Fabiana Anastácio: adorarei. Aí o inimigo falou assim: eu vou parar eles com a pandemia, com a doença. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui criado para adorar, então adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, Satanás está enganado se pensa que vai parar a gente com pandemia. Satanás está enganado se pensa que vai parar a gente com doença. Ei, com o crente com propósito, ele não toca, ele não mexe, porque a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Essa igreja aqui, ela não parou, sabe por quê? Porque essa igreja tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Abadacalabadacalabás. Deus me trouxe aqui essa noite, mesmo não sendo um pregador eloquente, mesmo não sendo um grande expoente da palavra de Deus, mas nessa simples mensagem de 20, 30 minutos, eu quero dizer que Satanás pode até espumar. Ele fica querendo fazer figa, ele tenta mexer aqui, mas é ali, mas no propósito ele não mexe. E o propósito essa noite é adorar. Só quem veio adorar ao nome do Senhor, começa, vai, adora, vai, adora, vai. Cadê os crentes com propósito nessa noite? Cadê os crentes que rejeita as propostas? Cadê? Começa a glorificar o nome do Senhor aí, meu irmão.
Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eles mudam o nome, eles mudam a vestimenta, a alimentação é outra, mas existe algo chamado propósito que eles não tocam. Olha pro seu irmão do seu lado e fala assim: ei, o diabo está tentando mudar quem você é, cuidado. O inimigo está tentando mexer no seu propósito, cuidado. Ele está tentando, pastor Dionísio, ele está tentando mudar quem a gente é, está querendo colocar dentro de nós costumes estranhos no nosso meio, mas a igreja ainda tem um dono, a igreja ainda tem um propósito, ela não se curva, ela não se dobra, está do tamanho que for, mas Deus é maior do que o gigante, do que a estátua. Ô meu irmão, está sendo intimidado pelo tamanho da estátua? Eu vou te contar uma história aqui. Existia um jovem pequenininho chamado Davi. Ele está indo levar comida para os seus irmãos. Daqui a pouco ele começa a ver um gigante de sei lá de quantos metros amedrontando ao povo de Deus. E aquele menino começa a gerar nele uma força, e ele não se intimida com o tamanho do gigante. Sabe por quê? Porque quem tem propósito sabe para que ele foi chamado. Pode tacar o que for, pode amedrontar o que for, pode ameaçar o que for, mas o gigante ele cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. No nosso propósito ninguém mexe. Eu estou pregando aqui para uma igreja que estão tentando mudar quem você é, estão tentando colocar regimes babilônicos na sua vida, está tentando implantar, dizendo assim: relaxa, está na moda, está todo mundo fazendo. Ei, pode até tentar fazer a tua cabeça, querendo dizer que é tudo normal, não tem nada a ver, é só uma noite, é só um ritmo, é só um momentinho, ei, é só um gole, é normal. Ei, não é normal nada. Ninguém troca o que Deus me deu, ninguém mexe na minha essência. O mundo pode até se dobrar, mas eu não me vendo. O mundo pode até se trocar, mas eu não troco, eu não negocio. Pode até bater o pé, mas aqui ninguém muda, ninguém toca, não é normal, não é nada a ver. Ainda crente que é crente adora o Pai em espírito e verdade. O que era errado no passado é errado hoje ainda também. O que era errado no passado é errado hoje aqui também. Na badacalabace. E sabe o que o mundo ele faz? Aí quando ele não consegue atingir você, o que ele faz? Ele tenta ir pelo lado emocional, dizendo assim: olha lá, ó o crente quadrado lá, vai aproveitar a vida. Eles pensam que a gente está perdendo. Alabadacalabá, nós está ganhando é tempo. Mal eles sabem. Eu posso até ser taxado como crente quadrado, mas é melhor subir quadrado e salvo do que descer redondo. Ainda redondo ainda desce mais rápido ainda. Redondo desce de uma vez. Você quer ser quadrado, você quer ser redondo? É melhor ser chamado de quadrado, mas subir para a eternidade. Entendeu? Do que ir rapidão e rolando ainda. Aleluias. Eles podem até querer colocar apelido na escola, na faculdade, no seu trabalho, dizendo: olha lá, aquele crente lá, ele não se mistura, né? É o crentão. Deixa falar, meu irmão, deixa falar, dizendo que você é o crentinho, mas você não se muda, você não se vende. Pode ser taxado como tudo aqui na terra, mas lá no céu você é conhecido, sabe como o quê? Verdadeiro adorador. Eu vou repetir isso aqui, porque inimigo aqui na terra, o inimigo aqui, ele fala que nós é crentinho, que nós não aproveita, ele coloca diversos apelidos, mas lá no céu parece que eu vejo Deus: ô Jeová, como é que chama aquele jovem ali? Verdadeiro adorador. Aqui no céu ele é conhecido como verdadeiro adorador, porque ele não troca, ele não dobra, ele não se vende. Aleluias. Aleluias. Você lembra de Jó? Jó
ele simbolizava uma árvore cheia de frutos. Veio as pedras e tiraram o fruto desse Jó. Tiraram as folhas. Parecia que Jó ia morrer naquele jeito, que ele ia se dobrar. Mas quando Satanás só pensou que ia tocar naquela árvore chamada Jó, a raiz de Jó estava fincada em Deus. E ele exclamava dizendo: eu posso perder tudo, eu posso não ter tudo, no sair do ventre da minha mãe, e nunca eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, a Bíblia vai dizer que ao som da música, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. Aí lá vem os caldeus dizendo assim: rei, tu não baixou um decreto aí? E você não deu uma ordem que era para se dobrar perante a estátua? Que sempre tem os caldeus, né? Quem são os caldeus aqui? São pessoas que estavam ao seu lado, comia na sua mesa, andava contigo, aí viu que você é diferente, e aí quis se virar contra você. Mas eu tenho uma notícia para você, caldeus. Você pode até ficar sem, o crente pode até ficar sem amigo, pode até querer não fazer a vontade do inimigo, mas um amigo você tem, é Jesus. Ele você não pode perder. Ainda que você fique sem amigo nenhum, mas não permita que as suas amizades influenciam no que Deus tem na sua vida. Você pode até ficar sem amigo, mas um amigo não te abandona, é Jesus. Aí os caldeus, eles falam assim: para que ir à igreja todos os dias? Para que orar todos os dias? Para que fazer aquilo todos os dias? Ei, os caldeus não entendem que quem nasce com propósito, adorar é um privilégio. Adorar a Deus é um privilégio. Ei, oração ainda funciona, tarde da bênção ainda funciona, culto de ensino ainda funciona. Enquanto os caldeus acham que aqui só viemos por causa da bênção, ele está redondamente enganado. Nós viemos buscar aqui o Deus da bênção. Ei, os fofoqueiros de plantão vai dizer: rei, qual era a ordem, rei? Não era que todos se curvassem perante a estátua? Não era esse o decreto? E aí o rei responde: sim, esse era o decreto. Ao som do barulho, aquele que se não se dobrar, morre. Então, rei, existem 3 aí, judeus, que não se dobraram. Como assim? Rei, existem 3 usando roupas da Babilônia, sandálias da Babilônia, tem nome da Babilônia, mas o rei, eles não estão se dobrando, rei. Então o rei, ele fala assim: chama eles aqui. Chama esses 3 jovens. Eu vou dar outra oportunidade a vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao som do barulho da música, se vocês não se dobrar, aquece essa fornalha 7 vezes mais. O rei aqui já não está dizendo, o rei aqui está ameaçando, está querendo impor medos para que aqueles 3 jovens se dobrem. Porque alguém está achando, pastor, que aumentando a ameaça, a igreja para. Está pensando que aumentando o nível de fofoca, a igreja vai parar. Aumentando o nível da calúnia, a igreja vai se dobrar. Mas a igreja não tem medo de barulho, a igreja não tem medo de ameaça. Eu vou dizer isso aqui: a raiva de Satanás é essa. Ele muda teu nome, ele fala mal de você, ele vem da calúnia contra você, porque ele sabe que você não se dobra, você não se vende, você tem propósito e adorar ao único Deus. E sabe por quê? Ele pode fazer o barulho que for, ele pode espumar do jeito que for. Sabe por que essa igreja não se dobra? Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo barulhento? Ei, não é o barulho que vai intimidar a gente, não. Porque quanto mais o mundo faz barulho, mais a igreja aumenta o nível de glória, mais a igreja aumenta o nível de aleluia. Que não haja silêncio em voz. Eu vou dar 30 segundos para você mostrar ao inimigo o porquê você foi chamado. Glorifica neste momento. A gente adora a Deus de verdade, a gente adora a Deus com força.
força. Quanto mais barulho o mundo faz, mais glória a gente dá. Pode fazer piada em grupo, pode dizer que saber que a gente não tem o que fazer, que tem gente mais qualificada. Ele pode falar o que for, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou mudar, eu não me troco, eu não me vendo. Abadacalabace. Não vai ser o barulho que vai te parar, meu irmão. Não vai ser a ameaça que vai te parar. Sabe qual é o perigo desses caldeus? Eles são instáveis. Sim, eles são instáveis. Sabe por quê? O desafio aqui não era se dobrar perante a estátua. Sabe qual que era o desafio aqui? Ser propósito no meio de tanta proposta. Qual que era a proposta? Adorar a estátua. E o propósito? Não se dobrar. Alabadacalabadas. Tem gente que só vem interessado na proposta, pastor. Enquanto a proposta for boa, ele fica. Enquanto a proposta já não funciona mais, procura outro lugar. É aí que está o perigo. Porque quando toca a música, ou seja, quando vem a prova, eles não têm resistência e eles saem. São crentes atrás de proposta. São crentes atrás de proposta. Mas essa igreja aqui não. Essa igreja aqui tem propósito. Essa igreja tem propósito. Aumenta o nível do fogo, aumenta as músicas. Alabadacás. O desafio aqui é se manter diferente no meio dos iguais. Vai doer um pouquinho. Sabe por que falam mal de você? Sabe por que você é um motivo de piada na boca deles? Porque eles vivem falando mal de você. Porque quem resolve ser diferente incomoda. Quem resolve ser diferente causa inveja. Quem resolve adorar diferente, resolve cantar diferente, tocar diferente, rezer diferente, incomoda. Aí eles sabem que não pode matar, o que eles fazem? Se levanta para falar mal. Mas deixa falar que quanto mais falam, mais Deus te honra. Permaneça no propósito.